Hoje a gente precisa falar desse assunto que não é muito confortável, não é muito agradável. Talvez você estranhe um pouco o jeito que eu vou falar, mas eu acho importante a gente falar de coisas que nos deixam desconfortáveis também. Eu espero que vocês entendam, que vocês não se sintam julgados, que vocês compreendam o sentido do que eu tô querendo trazer aqui. Olá, pessoas! O tema de hoje é um assunto sugerido por uma inscrita aqui do canal. Nem sempre tem como eu atender todos os temas que são sugeridos, mas esse eu achei bem importante da gente falar e eu decidi trazer hoje. A gente fala de uma forma muito popular sobre o orgulho, né? Se tornou uma coisa muito banal. Eu ouço pessoas falando, eu sou orgulhosa porque eu tenho dificuldade de pedir perdão. E as próprias pessoas se auto-intitulam como pessoas orgulhosas. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 características do orgulho, ou melhor, 3 consequências do orgulho que são terríveis. A primeira delas é que o orgulho te afasta de Deus. E eu quero ler com vocês a Bíblia em Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Deus odeia o orgulho. Por que eu vou me misturar com as coisas que Deus odeia, que Deus abomina? Se eu sei que as coisas que Deus abomina são justamente as coisas que vão fazer mal para mim. Quantas vezes a gente comete essa estupidez de ir por um caminho que a gente sabe que não é bom para nós, mas a gente vai mesmo assim? A primeira consequência é que isso vai te afastar de Deus. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Você precisa entender que se você escolhe ser uma pessoa orgulhosa, você está escolhendo viver longe de Deus. A gente vê isso como consequência desse primeiro pecado que a Bíblia fala, do anjo que queria ser maior que Deus, que queria ser igual a Deus, que queria ocupar um lugar de destaque, não estava recebendo o reconhecimento que ele merecia e por isso ele se voltou contra Deus. Quantas pessoas se voltam contra Deus por sentirem que não são reconhecidas ou elogiadas ou valorizadas o suficiente? É por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com essa cultura de amor próprio exacerbada, né? A gente tem que se amar, é claro que a gente tem que se amar. Eu sou falha e pecadora como você, todos os seres humanos são falhos. Você não é uma deusa que merece ser valorizada e venerada pelas pessoas. Você é só um ser humano com seus acertos e com seus erros. A segunda consequência do orgulho é que você vai contaminando outras pessoas. E isso te impede de amar outras pessoas e de viver relacionamentos saudáveis. Presta muita atenção nesse ponto. O que Satanás fez quando ele foi expulso do céu? Ele foi lá contaminar outras pessoas, no caso Adão e Eva, dizendo que eles poderiam ser maiores do que Deus. O mesmo sentimento que ele carregava, ele foi transferir para outras pessoas. Tome muito cuidado com o que as pessoas te dizem, porque tem falas que às vezes parece uma fala boazinha para te ajudar, para te elogiar, para te colocar para cima, e na verdade elas só vão gerar orgulho, mágoa e rancor no seu coração. Então, gente, preste muita atenção nisso. Muitas vezes o mal vem disfarçado de bem. Muitas vezes uma pessoa que pode te dar um conselho que parece uma coisa inofensiva, ela pode estar querendo seu mal. É claro que eu não tô falando aqui pra você desconfiar de todas as suas relações. Já pensou que vida horrível se a gente não confiar em ninguém? Mas a gente precisa calibrar esse termômetro de ir percebendo o que vai nos fazer bem e o que não vai. E às vezes você vai ouvir uma coisa de uma pessoa que você sabe que no fundo não quer o seu bem, e aí você consegue filtrar aquilo, sabe? Entra no ouvido e sai no outro. A gente percebe quando a pessoa fala uma coisa realmente querendo o seu bem ou quando ela fala querendo minar alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Já vi essa cena acontecer na minha frente inúmeras vezes. Principalmente no tempo de escola, em trabalho e tal. A pessoa vem e fala, nossa, fulana é insuportável, eu não aguento, olha o que ela fez. E aí vai, fala mal, descarrega, né? E depois tá lá rindo e abraçando aquela outra pessoa. Aí você fica assim... Eu sou uma palhaça, né? Hoje eu tô um pouco intensa nesse vídeo aqui, vocês me perdoem. Inclusive, eu quero perguntar, você já se inscreveu no canal? Preciso fazer esse momento, eu preciso fazer essa pausa aqui pra falar pra você...
loga no seu canal e, por favor, clica no se inscrever e deixa o like nesse vídeo, gente. Por favor, clica no curtir e clica no se inscrever, que isso vai me ajudar muito, beleza? Mas continuando. Muitas vezes a pessoa que faz esse tipo de comentário nem é de uma forma muito consciente. Às vezes ela deixou o orgulho entrar tanto no coração dela que às vezes a única coisa que ela consegue falar é falar mal dos outros. A gente tem que se cuidar pra gente não ser essa pessoa também. Pra gente não estar nesse lugar de minar outras relações. Se a gente não trabalhar nossa espiritualidade, se a gente não estiver atento a isso, a gente vai cair nessas ciladas da vida, sabe? Quem nunca ficou com ranço de alguém ou ficou com muita raiva e ficou com vontade de falar mal mesmo da pessoa e de... Ou você viu aquela pessoa elogiando alguém que você sabe que não é tão legal assim, te dá uma vontade de falar, né? Ah, essa pessoa não é o que você tá pensando. Eu já estive nesse lugar de fazer fofoca ou de falar mal de alguém e hoje isso me incomoda. Não que a gente esteja sempre no lugar de vítima, às vezes a gente tá no lugar de vilão também. A vida é assim. Às vezes você pode prejudicar um relacionamento por causa desse comportamento. Então perceba se o orgulho não está minando seu coração. E a terceira consequência do orgulho é que ele certamente vai te levar para um lugar de ruína. O orgulho, ele te leva a uma posição de superioridade, a você se sentir mais correto do que os outros. E esse é um grande risco do orgulho, que é quando a gente não percebe que está sendo orgulhoso. A gente acha que está certo, ou a gente acha que é uma vítima da situação. Tem situações que a gente realmente é vítima, tem situação que você vai ser perseguido, talvez, que alguém vai te fazer mal. Mas pare e pensa como muitas vezes o orgulho pode vir desse lugar de você reconhecer que errou e não conseguir se retratar ou não conseguir pedir perdão. Não tem como a gente sair ileso do orgulho. Ele vai deixar marcas na nossa história. Ele vai interferir diretamente na forma que você se relaciona com os outros, na forma que você se enxerga. O grande perigo da gente não perceber o orgulho é que ele pode entrar tanto na nossa vida e se tornar tão natural que a gente nem vai perceber que ele tá ali. E ele vai se tornar uma lente pela qual a gente se relaciona com as outras pessoas e enxerga o mundo. Às vezes a gente tem um orgulho tão naturalizado no nosso coração que a gente sempre se vê como uma vítima da sociedade, uma vítima do mundo. Em todos os meus relacionamentos amorosos eu fui uma vítima. Em todas as minhas amizades que acabaram, eu fui uma vítima. É muito desconfortável perceber que a gente está sendo orgulhoso, né? É difícil admitir os nossos erros, principalmente o orgulho, que às vezes a gente acha uma coisa meio feia, né? Ai, o orgulho, a inveja. Mais difícil ainda quando a gente se coloca naquele pedestal que eu tava falando lá no começo do vídeo, de eu sou uma deusa que merece ser valorizada, que merece ser engrandecida e exaltada. É muito difícil, porque a gente não vai reconhecer a nossa podridão. Todo mundo tem coisas boas e todo mundo tem coisas ruins, coisas podres. E a gente tem que reconhecer essa dualidade. Quando a gente reconhece essa dualidade, se torna mais fácil a gente perceber quando a gente está sendo orgulhoso, quando a gente está sendo invejoso, porque aí não vai ser um grande tabu. Eu não vou estar quebrando o ser perfeito e angelical que eu sou. Eu sei que eu erro, então eu posso reconhecer esses erros. O orgulho nos torna cegos para nós mesmos. A gente não consegue mais se enxergar de uma forma clara. A gente se enxerga sempre pela lente do orgulho. Isso é muito perigoso e é esse alerta que eu quero deixar para vocês. Hoje não é um texto muito reconfortante, não é um assunto muito agradável, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Quero dar um conselho para você no final desse vídeo, apenas um conselho, uma direção. Eu não sei se você tá no trabalho, se você tá em casa, mas talvez se você estiver no trabalho você pode ir no banheiro, se você estiver em casa você pode ir num lugar mais reservado. E eu vou te pedir para tirar um minutinho. É só 1 minuto. Você pode cronometrar no relógio e que você vai pensar e ficar em absoluto silêncio, pensando se você tem atitudes orgulhosas no seu dia a dia ou não. Pensando em você, pensando nas suas relações, pensando no seu relacionamento com Deus, se tem algo que te atrapalha
de chegar até Deus, talvez isso seja um orgulho, talvez isso seja um sentimento de inferioridade, de se sentir inferior, que às vezes é um orgulho camuflado também. Um minutinho para você pensar sobre isso, é tudo que eu te peço, no final desse vídeo, tá bom? Então eu vou desligar aqui para você ter esse tempinho, eu vou ter o meu também. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.